Matéria indiscutivelmente importante para o seu vestibular, sim ou não? Essa matéria aqui não tem, né, cara? Ela é a top da balada e você, apareceu questão dela, acerte. Não tem desculpa para não acertar assistindo essas aulas aqui. Então, olha só, eletrólise, vamos lembrar o que é eletrólise. Eletrólise é uma reação não espontânea, em que você insere, manda, força uma passagem de corrente elétrica por um sistema e lá ocorre uma reação. Olha só, você manda eletricidade para que ocorra uma reação. Isso é eletrólise. Pessoal, mas não é parecido com pilhas? Sim, só que pilhas é o contrário. A pilha é o quê? Uma reação química ocorre para gerar eletricidade. Olha só, tipo a mesma coisa, professor, só que é o contrário. Sim, pilha é um processo espontâneo em que uma reação química transforma, gera eletricidade. E eletrólise? Você pega a eletricidade e manda para o sistema no qual ocorrerá uma reação química. Tranquilo? Pilha é um processo espontâneo. Eletrólise, um processo não espontâneo. A gente força a passagem de corrente elétrica para que uma reação ocorra. Beleza? E aqui, nada melhor do que começar com um top, um difícil, não é fácil, que é a eletrólise da água. Tipo, água com mais o quê, professor? Água. Eu vou passar eletricidade na água e vou produzir produzir reações químicas ali. Vou obter produtos com a passagem de corrente elétrica. Ah, é? Sim. Veja como isso ocorre. Bom, se aqui dentro tem água, nós temos aqui um gerador de corrente elétrica, uma fonte contínua de corrente elétrica, né? Uma fonte de corrente elétrica contínua. Então, aqui eu estou já disponibilizando para você o sentido da corrente. Ó, elétrons são arrancados daqui, mandados para cá, tranquilo? E nós vamos fazer a eletrólise da água. Lembra que a água, existe a autoionização da água. A água, sozinha, ela sempre faz isso. Parte das moléculas de água viram H+, OH-, se quebram em H+, OH-. Ela se auto-ioniza, íon positivo e íon negativo. Então, toda vez que você olhar para um sistema e lá contiver água, por favor, nunca esqueça, tem H+, e OH-. H+, se tiver água com sal, H+, OH- e o sal. Sempre tem H+, e OH- quando contiver aqui dentro água, tranquilo? Se aqui só tem água, e eu disse que vou fazer a eletrólise da água, passaremos eletricidade por esse sistema e reações químicas ocorrerão. Aí, o que vem o concurso pedir para você, o seu vestibular? Ele vem e pede, ó, quais são as semi-reações que ocorrem? Ou seja, quais são as duas reações que com certeza ocorrerão ali? Quais são essas reações? Bom, vou ter que deduzir. Se aqui nós temos íon positivo, o íon positivo com certeza vai se atrair pelo eletrodo negativo, onde está chegando os elétrons. O eletrodo onde está com excesso de elétrons. E o OH-, a hidroxila da água, vai se sentir atraída pelos eletrodos que estão com cargas positivas. Ou seja, ela tem um elétronzinho sobrando, ela vai vir aqui descarregar neste eletrodo, que nós vamos dar nome para eles depois. Este hidrogênio vai para o da direita, porque é onde tem sobra de elétrons, ele vai querer pegar elétrons. A ideia, pessoal, dos compostos que estão aqui dentro é voltar à sua fase inicial, ao seu estado inicial, o seu estado fundamental. Por exemplo, o hidrogênio H+, naturalmente, ele é um hidrogênio gasoso. Lembra? H2. Então, quando ele vem para cá, ele está querendo voltar ao seu estado inicial. Então, como assim, professor? H+, ele quer voltar a ser hidrogênio gasoso, o hidrogênio da natureza. E o OH-, aqui eu falei que essa matéria é difícil, aqui eu mostro para você, você vai guardar como uma ferramenta do seu coração, hein, tá? Vamos deduzir, então, quais são as semi-reações? Bom, primeira, semi-reação de redução. Quem será que vai reduzir? Veja, o hidrogênio vem aqui no eletrodo pegar elétrons. É o H+, vem aqui pegar elétrons, bem óbvio, né? Então, olha, o H+ vai no eletrodo da direita pegar elétrons. Quando ele pegar um elétron, ele vai virar o quê? H0. Se o H+ pegar um elétron, ele vira H0. De mais um, reduz para zero. De mais um, reduz para zero. Por isso que é semi-reação de redução. É uma redução que ocorre aqui. Mas você tem que lembrar só um detalhe. O H0 não existe. Ele quer voltar na sua forma natural, que é H2. Se é H2, eu simplesmente tenho que fazer o balanceamento dessa equação. É só colocar um 2 aqui e um 2 aqui. 2H+ pegam juntos 2 elétrons para virar a molécula de H2, H2 gasoso. Temos o nosso primeiro produto formado na eletrólise da água. A eletrólise da água, portanto, quando o hidrogênio vem aqui e pega os seus eletronzinhos, cada 2 hidrogênios que vem, ó, 2 hidrogênios pegam 2 elétrons juntos e formam uma molécula de H2.
molécula de H2, primeiro composto formado na eletrólise da água, hidrogênio gasoso, tá? E do outro lado, professor, o que acontece aqui na semi-reação de oxidação? Semi-reação de oxidação. Vamos só delimitar aqui, essa foi a nossa primeira. Semi-reação de redução, bonitinha. Já sabe que na eletrólise da água, na parte dos H+, forma-se gás hidrogênio conforme a semi-reação de redução ali. E aqui embaixo, a nossa semi-reação de oxidação. O que ocorre na semi-reação de oxidação? Toda vez que você vê, isso vai guardar como ferramenta agora, toda vez que você vir o OH-, o OH- descarregando, ou seja, ele vindo para o eletrodo positivo, você vai ter que lembrar, primeiro de tudo, de uma regrinha. Quando o OH- descarregar, que nome? Descarregar. Ou seja, é ele que vem, não precisa lembrar da palavra descarregar, é ele que vem. Quando o OH- vier para fazer a reação aqui, formar-se-á, ou seja, formará então o gás O2. Vai formar gás oxigênio. Você já sabe que está formando gás oxigênio como produto aqui. Você já sabe. Professor, mas eu não sei como que é a reação que ocorre. Qual é a reação que ocorre? Qual é a semi-reação de oxidação? Pessoal, desse jeitinho aqui, ó. 2 OH-, 2 OH- vão vir para cá. Estes 2 OH- deixarão juntos seus 2 elétrons. Então, menos 2 elétrons. Para formar o quê, professor? H+, aliás, H2O, mais 1,5 mol de O2. Dá uma olhadinha, pessoal. Eu vou dizer que isso é difícil, eu admito, os alunos também me perguntam. Professor, é difícil gravar, né? Sim. Agora, só nessa primeirinha aula. Depois você vai, até o final desse módulo, não tem como, você aprende. Dá uma olhada aqui. Eu tenho que gravar que toda vez, então, professor, toda vez que o OH- for... Aqui você não tinha dúvida, só tinha ele negativo mesmo, né? Negativo só tinha ele, então era ele que ia vir. Mas quando você competir com outros íons, se for o OH- aqui para o eletrodo positivo, tem que lembrar, 2 OH- deixarão seus 2 elétrons para formar uma molécula de água, mais meio mol de O2 gasoso. Olha o oxigênio sendo formado ali, Professor, eu poderia colocar 4, 2 e 1? Pode. Você pode multiplicar tudo por 2, essa reação para tirar o meio? Pode. O que você tem que gravar, olha a proporção. Cada 2 OH- deixam seus 2 elétrons, se transforma em água e O2. Então, qual é o outro produto formado aqui? O2. Quais são os produtos formados na eletrólise da água? Bom, era dedutível que na água, por ter H+, e hidrogênio e oxigênio, fosse formar compostos hidrogênio gasoso com O2 gasoso. Mas o interessante é você lembrar dessas semi-reações. A parte mais difícil da aula foi essa nossa introdução com a eletrólise da água. Por quê? Porque somente nessa você tem que ter esse problemão aqui, que é hidrogênio mais, dando hidrogênio gasoso, H2, balanceando. E este cara aqui é o que vai te seguir, você não pode deixar ele passar você. Você vai detonar com ele. Toda vez que o OH- descarregar aqui no eletrodo, o que vai formar aqui como produto? Gás oxigênio. E qual a reação que ocorre? Essa. Anota e vamos para a segunda parte da aula, que tá uma maravilha. Um abração, vamos lá!